Meus queridos irmãos, vamos passar agora para um momento da exposição da palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, versos do 13 ao 17. Eu não sei se é possível, Gustavo, também exibir na transmissão. Tiago, capítulo 4. Vamos meditar dos versículos 13 ao 17, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Se possível, quero convidá-la a fazer essa leitura conosco. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar, queridos? Com humildade, meu Deus, nos aproximamos, Senhor, da Tua palavra, sabendo como se a nossa vida dependesse dela, e na verdade depende, Senhor, porque a Tua palavra traz sabedoria ao coração. A Tua palavra revela o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Vem nessa hora, Pai, invadindo casas, mas não somente casas, porque o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas, mas que o Senhor invada corações nessa noite. Começar do meu, começar de mim, dos que estão aqui conosco, em cada lar, em cada lugar, Senhor, onde a Tua palavra está sendo anunciada, seja através, Senhor, desse servo, ou através de qualquer um outro canal, Senhor, de bênção, Pai, que esteja comprometido com a Tua palavra, que o Senhor abençoe. Nos ajude a entender a Tua palavra, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu filho Heitor, 3 anos, ele está naquela fase, né, de grandes descobertas. E uma das descobertas de Heitor, últimas, foi que ele entendeu que descobriu que o galo canta antes do amanhecer. Ou no amanhecer do dia o galo canta, vendo seus desenhos, e conseguiu entender tudo isso. Então, quando a gente vai colocar Heitor para dormir, a contragosto dele, ou seja, sempre, ele nunca quer dormir, mas aí ele descobriu a artimanha. A gente deita com ele e daqui a pouco ele faz o som do galo, o cocorococó, e diz assim: pronto, pai, a gente já pode acordar. Como se dissesse assim na cabeça dele: pronto, está resolvido. É só o galo cantar, é simples assim. Eu cantei, vamos levantar. Essa história me faz lembrar de uma outra historinha de um autor famoso aqui no Brasil. E a história é a seguinte: vou tentar ganhar as crianças. Se eu não ganhar as crianças agora, eu não ganho nunca mais. Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Então ele subia no alto do telhado, estufava o peito, olhava para o nascente, ordenava e cantava, fazia o som do galo.
eu não vou me prestar esse serviço de repetir esse canto, mas você pode imaginar, ou as crianças podem dizer como é que o galo canta. Então, dali a pouco vinha aquela bola vermelha por trás da montanha e começava a aparecer, ficava lá em cima, iluminando tudo. Então o galo olhava para aquela bicharada, cheio de si mesmo, dizendo assim: eu não falei? É eu cantar e o sol nascer. E todos ficavam biqueabertos e respeitosos ante o poder tão extraordinário conferido ao galo. Veja só, cantar para fazer o sol nascer. E ninguém duvidava daquilo. Tinha sido sempre assim. E havia uma grande ansiedade entre os moradores do galinheiro, porque eles pensavam: e se o galo ficasse rouco? E se o galo ficar rouco, o sol não vai nascer. O que será de nós? E o galo, se apropriando disso, ele ficava: olha, cuidem da minha voz. Olha que eu enrouqueço, dizia o galo. E com isso, todos se punham a correr de um lado para o outro, querendo satisfazer as vontades do galo, porque ele não poderia ter nenhum problema, senão o sol não ia nascer. Mas certo dia aconteceu que era inevitável. O tal do galo orgulhoso, ele perdeu a hora e não cantou para fazer o sol nascer. Mas sabe o que aconteceu? Isso. O sol nasceu. E ele viu aquela barulhada toda entre aquela bicharada, acordou com aquele rebuliço, e todos diziam assim: o sol nasceu sem o galo, o sol nasceu sem o galo. E todos eles ficaram tão felizes ali, porque descobriram que o galo não precisava cantar para o sol nascer. E o galo ficou destroçado, humilhado com tudo aquilo, os animais rindo dele, e ele teve logo um ataque de depressão, a descobrir que o seu canto não era tão poderoso assim, a ponto de fazer o sol nascer. Os bichos ficaram tão felizes, e durante um tempão, ninguém ouviu mais o galo cantar, ninguém ouviu mais. Ficou deprimido, recatado no seu lugar, muito tempo. Onde está aquele galo imponente que estufava o seu peito, olhava para a nascente e cantava para fazer o sol nascer? Assim se passou um tempo, mas depois de um período, eis que viram novamente esse galo. Numa bela manhã, todos os animais foram despertados de novo com um canto do galo. Lá estava ele, como sempre, no alto do telhado, com o peito estufado e cantando. E aí um peru começou a rir daquele galo, dizendo assim: olha, você está cantando para fazer o sol nascer, é? E o galo humildemente disse: não. Antes, quando eu cantava para fazer o sol nascer, eu era doido varrido. Mas agora eu canto porque o sol vai nascer. O canto é o mesmo. E eu virei poeta. Irmãos, essa historinha, não sei se as crianças gostaram, né? Se ficaram na sala é porque gostaram. Mas essa história, ela ilustra algo interessante para a gente. Afinal das contas, a gente acha que nós somos capazes, achamos que somos capazes de fazer algo que, na verdade, não depende de nós. Pensamos que somos autossuficientes ao ponto das coisas só acontecerem se nós fizermos algo. Isso revela uma faceta orgulhosa do ser humano, que pensa que todas as coisas giram em torno dele. E isso se revela de maneira muito particular, geralmente nos nossos projetos de vida, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos anseios. É nesse ponto que o homem é capaz de colocar toda a sua presunção e todo o seu orgulho. Ciente disso, Tiago, ele vem nos alertar para o fato de que nós não somos donos nem do hoje e nem do amanhã. E que o mundo não gira em torno da gente. E ele vem nos alertar mais que nós dependemos de Deus para qualquer feito. É isso que ele vai nos explicar e é isso que nós vamos ver nesse texto. Nessa passagem nós vamos aprender isso. Os planos humanos são incertos e que nós dependemos única e exclusivamente da vontade de Deus para termos êxito.
Vamos ver em 3 partes esse texto, como geralmente a gente faz. Primeiro ponto eu quero falar para vocês o seguinte: um coração orgulhoso pode se esconder atrás de projetos pessoais. Um coração orgulhoso pode se esconder atrás de projetos pessoais. Em segundo lugar, eu quero ver com vocês que a brevidade da vida revela a fragilidade dos projetos humanos. Fragilidade da vida. A brevidade da vida revela a fragilidade dos projetos humanos. O que fazer então? E aí corremos para o último ponto. Precisamos depender de Deus. E essa é a melhor atitude em relação a qualquer projeto de vida. Depender de Deus. Vamos ver que Deus aplica a sua palavra preciosa ao coração da gente nessa noite. Primeiro ponto, um coração orgulhoso pode se esconder atrás de projetos pessoais. Veja, será que isso pode acontecer com a gente? Não é novidade se pensarmos numa pessoa que não considera Deus, que não leva Deus em conta nos seus afazeres, no seu hoje, tampouco para o seu amanhã. É de se esperar que alguém que não crê em Deus ou vive num ateísmo, aberto, fazer seus planos, os seus projetos, sem considerar que há um Deus poderoso e que Ele é dono de toda a nossa agenda. Mas se a gente pensar, será que é possível que isso aconteça com alguém que teme a Deus? É possível. Tanto é que Tiago, essa epístola escrita por Tiago, é escrita especialmente e primeiramente para o povo de Deus. Se a gente olhar no versículo 1 dessa epístola, ele vai falar que essa carta é escrita aos da dispersão. O que é que significa isso? Geralmente, essa palavra dispersão, esse era o grupo chamado dos judeus que estavam fora da cidade santa, da terra santa. Então, era chamado os judeus da dispersão. Também, e aqui nós entendemos que ela é mais abrangente nesse sentido, ela diz respeito a todo crente que, por assim dizer, é um peregrino, que está fora da sua nação, fora do seu lugar de origem, digamos assim, da Nova Sião. Então, todo crente, seja brasileiro, seja no Japão, eles são peregrinos, eles são crentes da dispersão. Então, essa carta é uma advertência a todos os que creem em Cristo, todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Tiago é uma carta assim difícil da gente uniformizá-la, porque ela é composta por várias homílias, vários discursos. Então ela se compara, alguns dizem, até o livro de Provérbios. Você já leu o livro de Provérbios, né? Às vezes você está num tema, num trecho, no outro trecho vai mudar de assunto completamente, mas assim, então, é bem diversificado. É uma carta eclética, de exortações à igreja, e dentre essas exortações, ele coloca esse tema que é importantíssimo para nós. Está aqui no nosso penúltimo capítulo, ele chama a atenção dos leitores da importância da dependência de Deus, como eu falei, em seus projetos pessoais. Talvez o que Tiago tenha em mente aqui seja os comerciantes ou pessoas que trabalhavam vendendo e utilizavam-se de viagens para comercializar. Esse Tiago, diga-se de passagem, ele é o meio-irmão de Jesus. Sim, aquela família de Jesus que o desprezava lá no início do seu ministério, não sei se você vai lembrar, nem Jesus era desacreditado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Mas eis aqui Tiago sendo trabalhado por Deus, crendo no Senhor Jesus, agora um homem convertido, e tanto é que muitas das expressões que Tiago vai usar vão ser ligadas, ou a gente pode remeter ao Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, capítulo 5 ao capítulo 7, é esse Tiago que fala nessa noite, está vivo por meio do Espírito Santo, né? A sua palavra é viva, porque o Espírito Santo é vivo. De cara a gente pode explicar uma coisa que esse texto não condena, para que tudo fique no seu devido lugar. Esse texto não está condenando o planejamento. Parece, não é? Veja de novo o verso 13. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então, é um planejamento. Alguém que está decidindo aqui o dia da viagem, o local da viagem, para onde ele vai, o seu destino, o tempo que ele vai passar lá, sabe, o seu passaporte se permite, qual tipo de visto ele vai utilizar.
ele vai negociar, ele sabe da sua atividade e ele já prevê que será bem sucedido, ele vai ter lucro. Talvez esse cidadão aqui, ou essa pessoa descrita por Tiago, ele fosse um executivo, fosse contratado por qualquer grande multinacional, porque é alguém que sabe planejar. Aos olhos do mundo, ele está aqui bem na fita. Mas só que Tiago aqui, ele não vai elogiar tanto essa atitude, porque é uma atitude presunçosa. Mas voltando para o que a gente está pensando, o que é que esse texto não condena? Ele não condena o planejamento. Não condena isso. Se nós pensarmos em Deus, o nosso Deus Criador, Ele é um Deus que planejou a criação. Todas as coisas com tanta simetria, não é verdade? Quando o ser humano é criado, ele não chega numa casa desorganizada. Não tem, imagine só, o ser humano é criado, não tem água, não tem alimento, não há pastagem, não há nada para que ele pudesse desenvolver-se ali naquele local, no Jardim do Éden. Não, quando o ser humano é criado, todas as coisas já estão bem postas, tudo muito bem organizado. Não é um arquiteto, alguém que começa a fazer uma reforma na casa e derruba uma parede e depois não sabe o que é que vai ser, e depois coloca de novo atrapalhado. Não, Deus é um Deus organizado. Quando olhamos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio quando? Na plenitude dos tempos, ou seja, quando todas as coisas estavam apontando, todo o ambiente preparado, foi assim que o Senhor Jesus Cristo veio, se fez carne e habitou entre nós. A gente pode ver que na época havia uma preparação geográfica, uma preparação social, uma preparação política, havia uma língua grega que predominava, que era importante para a comunicação do Evangelho. A gente pode perceber que havia a pax romana, não é? Havia estradas, havia uma estabilidade, uma paz que era possível nesse ambiente que o Evangelho se propagasse. Havia também as grandes cidades surgindo, as grandes construções, a água vindo e construindo e edificando, ajudando a edificar as grandes cidades. Então, Deus é um Deus que é organizado. Seja organizado, se planeje. A Bíblia não condena o planejamento, mas a Bíblia ela é perfeita, porque ela vai para além das aparências, ela vai para o coração. E Tiago ele está nos mostrando o que é que pode estar escondido por trás de um bom planejador, de um bom planejamento, de alguém que planeja e organiza bem os seus passos. Pode se esconder por trás disso um coração orgulhoso. É um perigo real. É um perigo real. Eles estão, alguém comentando esse texto, falando desse perfil dessa pessoa, ele diz assim: eles estão elaborando planos que Deus não fez, reivindicando uma capacidade de controlar a vida que eles não têm, e eles estão se vangloriando das obras que farão. Veja, tudo isso é uma atitude condenável. Elaborando planos que Deus não fez, eles estão reivindicando a capacidade de controlar a vida que você sabe, você não tem, nós não temos, nenhum ser humano tem. Eles estão se vangloriando, ou seja, já prevendo os resultados e já se aplaudindo, dizendo assim: deu tudo certo. Assim, irmãos, a gente pode pensar que essa forma de se organizar, essa forma de sonhar, essa forma de lidar não somente com o futuro, mas com a vida presente, é uma filosofia de vida, a gente pode assim chamar. Isso revela, amados, pode revelar um ateísmo prático. Talvez o planejamento seja uma forma da gente se livrar das amarras de Deus. É como se o futuro não tivesse dono. É como se a gente pudesse construir o futuro. E quem chegar primeiro no futuro pode se apropriar dele. Então a gente planeja. E é como se a gente tivesse chegado antes do que todo mundo, dizendo assim: então essa data é minha. Lembra como é que se fazem aqui as agendas da igreja? A gente vai dizendo tal data, e alguém vai dizer, vai ter um EBF. Não, essa data a gente já pensou ano passado e vai ser o aniversário de tal departamento. Então você perdeu, alguém chegou antes de você e se apropriou. Então se nós olhamos para o nosso presente, e é difícil escaparmos, digamos assim, das amarras de Deus, eu não tenho essa liberdade, essa autonomia, eu olho para o futuro, eu projeto o futuro, eu caminho para o futuro, eu roubo o futuro, eu agendo o futuro, e eu digo: o futuro pertence a mim. Da mesma forma que o mundo procede também.
Isso pode revelar o que a gente está chamando aqui de um ateísmo prático. É alguém que crê em Deus, mas na hora de pensar, na hora de dar os seus passos, ele é totalmente alheio, avesso à palavra de Deus. Ele é autônomo. Ele planeja por si mesmo. É alguém que pode chegar assim, que nem aquele galo. Eu vim antes do sol, eu cantei para o sol nascer. O dia é meu. Eu cheguei antes de Deus. Perdeu Deus. Foi péssima essa, né? Mas essa é uma atitude arrogante e é um ateísmo prático. Veja, irmãos, mais importante do que avaliar planos, projetos, sonhos, é a gente avaliar o que é que está por trás deles. É a gente sondar o nosso coração, saber quais são as nossas intenções. Tiago está nos exortando aqui nesse sentido, porque ele sabe que pode haver muita coisa ruim por trás de um simples projeto, por trás de um simples plano. Não se enganem. Tiago vai dizer que essa atitude ela é perversa, ela é maligna. Olha o que diz aí o verso 16, irmãos. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ele vai condenar isso. E ele vai chegar no verso 17 também dizendo: vocês sabem fazer o bem, vocês sabem fazer o que é certo, mas estão fazendo da maneira errada. Vocês já foram instruídos. Vocês sabem que tudo o que vocês desejam, todos os seus sonhos, o amanhã, o hoje, o agora, o depois, o passado, o presente e o futuro, tudo isso está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. E vocês devem aquietar o coração de vocês nisso e não se rebelarem. O fato é que quando a gente planeja e as coisas acontecem, a gente se torna autoconfiante, não é? Presunçoso, orgulhoso demais. Nós estamos passando um tempo de pandemia e o mundo está humilhado. Pelo menos na nossa geração, nós nunca vimos nada igual. Esperamos nem ver novamente, não é? Amém, né? Estou citando um amém dos irmãos em casa. Não queremos passar por isso novamente. Mas veja, é um tempo onde todas as agendas foram desfeitas e há uma incerteza quanto a tudo. Você consegue se planejar para o mês que vem com segurança? Voltemos para dezembro, quando você estava planejando janeiro. Você planejou suas férias. Eita, tempo bom, né? Você nem sabia o que estava por vir. Mas então, a gente planejava com uma certa arrogância, com certo, não, eu planejei e vai dar certo, eu cheguei antes, eu sou dono disso. E agora, ninguém no mundo é capaz de programar algo, projetar com nível de segurança aceitável, nem nos próximos 6 meses. Eu estou vendo os desdobramentos do cancelamento das Olimpíadas que iriam ocorrer esse ano, e aí se colocou esses jogos para o ano que vem. Mas aí há uma incerteza diante do quadro que nós estamos vivendo e assim, há uma insegurança total. Estamos falando de um tempo para 2021. E aí, se a gente pensar na economia, no PIB, da recuperação da economia, alguns já botam um quadro assim, tenebroso para os 3, 4 anos para haver uma recuperação. Enfim, ou seja, está todo mundo batendo cabeça e ninguém tem mais segurança de absolutamente nada. Mas, na verdade, ninguém nunca teve segurança de absolutamente nada, a não ser o Deus Todo-Poderoso que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Mas agíamos assim com tal presunção e com tal orgulho, e o Senhor Deus, que Ele tem um santo senso de humor, vem e puxa o tapete do mundo inteiro e fica todo mundo agora sem saber o que fazer. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Temos sido humilhados como o galo da história. O sol está nascendo e a gente não está nem podendo sair do galinheiro. Somos humilhados. E diante dessa humilhação, nós podemos lembrar do que o sábio Salomão, em Provérbios 27:1, ele diz assim: não se gabe do dia de amanhã, não se gabe, porque você não sabe o que ele trará à luz. O mesmo Salomão
no Provérbio 16, um provérbio muito conhecido da gente, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, façam planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto. O coração orgulhoso pode se esconder por trás de projetos. E a nossa inquietação, a nossa provocação nesse sentido é para que você vasculhe o seu coração. Veja quão orgulhoso você foi, planejando, não somente glorificando a Deus quando há um planejamento debaixo de oração, debaixo do temor do Senhor, mas quando você pensa que precisa, que o sol só vai nascer se você cantar, e você está sabendo que isso é orgulho e é vaidade. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto nos diz que a brevidade da vida revela a fragilidade dos projetos humanos. Olha o que diz o verso 14, se você puder ler. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabem. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida vem sabotando, amando de Deus, os intentos humanos. Perceba aqui, na sabedoria de Tiago, ele está diminuindo a conta. Porque quando ele fala daquele que está planejando, ele diz que esse alguém está planejando para 1 ano. Ele planeja passar 1 ano. Aí depois ele vai dizer: olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Aí depois ele vem: a vida de vocês é como neblina. Ou seja, ele vem numa escala mostrando, humilhando o homem. Vocês fazem planos para 1 ano, eu falo no amanhã, mas deixa eu diminuir essa conta. Vocês estão com muita corda. Você é como uma neblina que vai passar rapidamente. Ele está encurralando a gente. E neblina, você sabe o que é, né? As crianças me ajudam a explicar. Como aquele vaporzinho nas primeiras horas da manhã, que rapidamente vai embora. A gente acha belo, bonito, para quem está vendo esse vapor, né? Nesses dias a gente em casa, a gente quando acorda, o vapor já tem ido embora. Assim como a nossa vida, rápida, fugaz, vai embora num piscar de olhos. Eu nunca ouvi, por enquanto, alguém falar: ei, vamos correr durante a névoa. Que é muito rápido, a não ser que você não queira perder aqueles quilos, né? É uma desculpa. Mas não há programação em torno disso. Não há. Por mais que a gente goste dela, ninguém fica com saudades dela durante o dia. Olha, isso não é apenas uma linguagem utilizada por Tiago, mas a Bíblia vai em diversas passagens falar sobre a brevidade da vida usando uma linguagem assim também. Veja, Jó ele diz que nossos dias sobre a terra são como sombra. Ele diz: os meus dias foram mais velozes que o corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Ele olha a vida aqui como um corredor, alguém que está fugindo, alguém que já passou. Aqui, ele no Salmo 39, que fala muito a respeito da vida, como ela é efêmera, ele diz assim, no Salmo 39, 5: destes aos meus dias comprimento de alguns palmos a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Ele foi pior aqui do que Tiago. O prazo da minha vida é nada, já acabou. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ele vai mostrar o exemplo do homem mais forte, o mais firme, talvez um jovem na flor da idade. É pura vaidade. É pura vaidade. Você sabe disso. Você fica lá vasculhando suas fotos, dizendo assim: olha, nessa época, parece que foi ontem. Já se passaram 10 anos. Você olha os seus filhos, já está tudo grande. Isso é conversa de quem está ficando velho mesmo, né? Sabe? A infância já passou. E rapidamente nós estamos caminhando para a velhice. É assim, você sabe, a vida é muito rápida, num piscar de olhos, é como neblina. Pedro vai dizer que toda carne é como a erva e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai
a sua flor. A vida é frágil, frágil, frágil. Eu planejei pregar esse sermão, mas eu não sabia, sinceramente, se eu estaria aqui pregando, meditando sobre essas coisas. E, sinceramente, eu não sei se eu vou terminar. Os irmãos estão orando agora, pastor, segura aí. Mas, na verdade, nós não sabemos de absolutamente nada. Nada. E agora, o que é que a gente faz? Se eu não tenho certeza sobre o amanhã, o que é que eu faço? Eu chuto o pau da barraca, eu jogo os projetos para longe, os planos, os sonhos, toco fogo em tudo, dou fim em tudo, e agora eu vou viver a vida de maneira louca, ou vivendo somente o hoje. O que é que eu faço agora? Calma. Esse não é um caminho sábio. Sabe, a história de Moisés nos ensina algo muito interessante. Moisés foi aquele personagem bíblico que foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito, quando o povo de Deus ficou num período de escravidão prolongado lá no Egito. Deus levanta Moisés como Salvador. Moisés conduz o povo de maneira gloriosa, atravessa o Mar Vermelho, ele vê o exército inimigo ruir, ser derrotado, ele caminha durante 40 anos no deserto e o povo reclamando, e ele era o líder e passou por tantas aflições, tantas dificuldades. Moisés esteve à frente, mas uma coisa interessante na vida de Moisés é que Deus estava conduzindo o povo até a terra prometida, até Canaã. Só que, por causa de um episódio no qual Moisés não atendeu à voz de Deus, quando era para tocar numa rocha, para que essa pudesse levar água até o povo, pudesse produzir água, ali sair água da rocha, Moisés, ele fere a rocha. Deus diz assim, você não vai entrar na terra. E aí, tudo bem. Mas só quando vai se aproximando desse momento crucial, onde o povo já podia contemplar Canaã, parece até algo cruel da parte de Deus, não é, né? Mas assim, ele reforça a Moisés o que ele tinha dito. Olha, Moisés, você não vai entrar em Canaã, mas você vai poder ver essa terra. Triste, não é? O que é que você faria? Você planejou, você sonhou durante décadas, lutou por aquilo, e de repente você vê seus sonhos frustrados. Isso parece enredo de música gospel moderna, né? Se tentaram frustrar os seus sonhos, sabe? E você vê tudo aquilo, seu mundo caindo. O que é que você faria? Você não vai passar o Jordão, Moisés. Moisés, sabendo disso, ele não muda em absolutamente nada. Ele continua a sua jornada. Deus determinou a morte dele, sabia que ia morrer. E aí, o final dessa jornada de Moisés, a gente vai ver em Deuteronômio, dos capítulos 31 ao 34, e a gente vê 3 atitudes de Moisés. A primeira é que ele instrui o povo, continua instruindo o povo, dizendo assim, olhe, atentem, olhe para a lei, observem a lei. A segunda atitude de Moisés ali é que ele vai encorajar o seu sucessor, ele encoraja Josué, seja fiel, Josué. E a terceira atitude de Moisés ali, ele canta. Tem um salmo. Veja, diante de um projeto, de um sonho, talvez de uma maneira existencialista, pensando assim, ele poderia dizer assim, não vale a pena mais projetar, programar, mas ele continua a sua vida, a sua jornada. E a gente pode pensar, por que ele age dessa forma? Ele escreveu um salmo. O único salmo escrito por Moisés, e por ele ter escrito, isso dá a condição desse salmo de ter sido o mais antigo da coleção dos 150 salmos. Olha o Salmo 90, olha esse salmo escrito por Moisés. Salmo 90, nós não vamos ler esse salmo por completo, mas veja, esse salmo ele trata sobre a eternidade de Deus e fala sobre a transitoriedade do homem. Deus é eterno, mas o homem é vaidade, o homem é pó, o homem é névoa. E no verso 12, ele faz um clamor a Deus, em nome do povo. Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio.
Ele clama por ele mesmo, pelo povo, para que o povo, e aqui eles não estão ainda na terra prometida, obviamente estão no deserto, mas a oração dele é para que o povo andasse em fidelidade a Deus durante o tempo da sua peregrinação. Ele dizendo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Era alguém que sabia lidar com a sua vida, com a sua existência, pensando em um projeto maior, não a serviço do seu próprio plano, do seu próprio projeto de vida. Ele faz um último pedido, eu queria que você olhasse o último verso desse salmo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que Moisés está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Senhor, visto que a nossa vida é tão breve, porque ele mesmo vai dizer que a vida aqui, se passar dos 70 anos, é só canseira e enfado. A vida, no verso 10, os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Então a oração de Moisés é aqui, é assim: visto que a nossa vida aqui é tão breve, queremos, Senhor, fazer algo para Ti que permaneça para além dos nossos dias, que vá para além da nossa existência. Sabe como é importante, como isso nos dá um norte para os nossos projetos, para os nossos planos. Sim, nós somos mortais, somos finitos, a nossa vida é frágil, mas isso não nos impede que planejemos, que sonhemos. Não nos impede de continuarmos a trilhar um caminho que o próprio Deus planejou para nós. Ele não está a serviço do seu próprio plano. Não posso nem falar muito sobre isso. No próximo ponto a gente vai esboçar mais sobre essa questão. Sabe, ele não é presunçoso a ponto de dizer: eu deixo a vida para entrar na história. Não, ele é aquele que diz assim: na minha própria vida eu quero construir algo que seja eterno. O meu nome vai passar, a minha história, o meu tempo vai passar, mas eu posso construir algo benéfico, algo bom, que exalte a glória de Deus. Como, por exemplo, um dia você vai passar, mas se a semente do Evangelho permanecer no seio da sua família, você construiu algo eterno. Você vai passar, mas se você prega o Evangelho, e se você vive o Evangelho, e se você fala sobre a cruz de Cristo aos seus e a esse mundo, qualquer semente do Evangelho em qualquer parte do mundo garante que o seu fruto é eterno. A sua colheita, ela não é passageira. Veja, tantos homens se esforçam. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, diz assim: vocês estão fazendo, vocês estão planejando, vocês estão plantando, vocês constroem riquezas, mas vocês não sabem para que vocês vão deixar. Vocês não têm essa certeza, vocês não têm esse controle. E é verdade. Mas alguém que deixa o Evangelho, ele deixa uma marca para todo sempre. E por isso a nossa oração nesse sentido, já que a nossa vida é passageira de fato, é breve, mas Senhor, eu oro, seja sobre nós a Tua graça, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, confirma as obras das nossas mãos. Então, diante dessa brevidade da vida, da incerteza dos nossos sonhos, a gente não precisa tentar sabotar a vida, como alguns epicureus, né, tinham filosofia dizendo assim: a vida é só isso. Se eu não posso contar com amanhã, como eu não tenho qualquer certeza quanto ao amanhã, eu vou usar a minha vida de hoje, comendo, bebendo, porque amanhã eu vou morrer. E esse comer e beber não é se deliciar com as finas iguarias que a sua esposa faz, né, nesse tempo de isolamento. Não, mas é alguém que acaba rompendo qualquer barreira moral, deixando de atender a palavra de Deus e caindo nesse mundo de maneira devassa, de maneira depravada. Então, é esse o cuidado que nós devemos ter. Senhor, a nossa vida é breve, e se Ele revela a você que a sua vida é breve, isso é importante. É
tão importante vivermos sabendo que nós não somos imortais. Tão importante. A vida é breve. Tivemos no final de 2016 um acidente trágico, né, com o time da Chapecoense. E dentre estes tiveram 6 sobreviventes. Um deles era jornalista. E ele sobreviveu, escreveu um livro. É o Renzel. Quando foi no começo de 2019, ele jogando futebol, lá em Chapecó, sofre um infarto e morre. Veja, não podemos contar com essa vida que é frágil, que é breve, por isso eu preciso me agarrar a algo que é eterno. E é com isso que eu chamo a você para a gente pensar nesse terceiro ponto. A dependência de Deus é a melhor atitude em relação aos projetos de vida. Corramos para aquele que é eterno. Vamos ver. Veja o que diz o verso 15. Em vez disso, em vez de ter essa pretensão orgulhosa de fazer os seus planos sem Deus, ao invés disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é a atitude, esse é o ponto para o qual o Tiago quer nos levar e quer nos chamar. Irmãos, temos uma pergunta principal para o homem. Qual é o propósito da nossa existência? Tiago vai dizer assim: o que é a vida? A gente pode olhar para um dos catecismos, né, da nossa igreja, que ele vai dizer assim: qual é o fim principal do homem? O que é a vida? Qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem, você sabe, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o propósito. Qualquer propósito fora disso é uma usurpação à glória de Deus, é uma orgulhosa autonomia, é uma fuga daquilo que deve ser central na nossa vida. Qual o propósito da nossa existência? Essa é uma pergunta tão importante, irmãos. Tantos casamentos se desfazem porque a pessoa casa para ser feliz. Não, eu quero que a pessoa me faça feliz. Isso faz parte, mas não é o principal. Nosso casamento, ele serve para glorificar a Deus, para se alegrar em Deus para sempre. E nesse sentido, eu estou mais disposto a dar do que a receber. Esse é o alvo da nossa vida, esse é o centro, o foco que nós precisamos voltar e atentar. Veja, precisamos entender que a vida é mais que satisfazer vontades, alcançar metas e realizar sonhos. Quero falar sobre Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, ele não viveu para cumprir a sua própria agenda. Ele não viveu em torno dos seus próprios planos. João capítulo 6, verso 38, Jesus vai dizer assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer minha própria vontade, eu vim cumprir, eu já vim com agenda, eu já vim com propósito, e é o meu propósito, e o meu plano, o meu desejo, a minha vontade é cumprir esse plano que eu recebi do Pai. Então, nesse sentido, a gente pode ver como ele nunca teve um plano particular. O plano dele não era ser um libertador político. Não, nunca foi esse o plano de Jesus. Não, o plano dele não foi ser elevado a rei em Judá, instaurando ali uma monarquia ou uma teocracia. Não, não era esse o propósito do Senhor Jesus Cristo. Isso frustrava os planos dos outros, que queriam fazer com que Jesus se adequasse à sua própria agenda particular, assim como nós muitas vezes queremos adequar a agenda do céu à nossa própria agenda. Nós queremos adequar o sol à nossa existência, ao nosso canto. Não funciona assim. Não funciona dessa forma, dessa maneira. E por isso nós ficamos frustrados, e como queríamos, né? Talvez você fique frustrado quando você acorda e o sol já tem, né? Já nasceu, e você, poxa vida, ele não esperou por mim. Não esperou por mim.
E assim, quando você acorda, usando essa linguagem, acorda antes do sol, não é como você ficasse orgulhoso olhando para o sol, dizendo assim, eu cheguei primeiro. Não funciona assim com Deus. Ele que domina a nossa agenda, e Jesus Cristo, como Filho perfeito, vem nos ensinar essa verdade. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. E assim ele vai dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Veja, se a nossa agenda, se o nosso plano não é glorificar a Deus, em qualquer tempo a nossa agenda pode ser voltada para nós mesmos, para o nosso prazer pecaminoso, voltado para a vontade do mundo, ou até ser usado a serviço do diabo. Certa vez, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. E o que é que o diabo queria ali? Colocar a sua agenda, dizendo assim, eu tenho um plano para você, plano de mestre. Esse aqui é o meu plano para você. Vamos conquistar o mundo, Jesus. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, dizendo assim, olha o meu plano para você é esse. Jesus, convicto do seu chamado, não vivendo a serviço da sua própria agenda, mas a serviço da agenda divina, querendo glorificá-lo, ele nega todo esse reino, os reinos do mundo, ele nega. Diferentemente de Adão e Eva, foram flexíveis nos seus projetos. Quando eles pensaram no futuro, eles viram uma grande oportunidade de sabotar o plano de Deus. Obviamente não conseguiram, eles sabotaram a si mesmos, trazendo sobre si os horrores das consequências tenebrosas da desobediência a Deus. Como é importante pensarmos nisso. Veja, irmãos, importante isso. O sucesso ou fracasso dos nossos planos não devem ser medidos pelo resultado. Não pode ser algo como causa e efeito. Porque se nós olharmos, se Jesus fosse medir dessa forma, o projeto de vida que tinha sido dado a ele, acabou com o quê? Humanamente falando ali, de maneira mais popular, antes da ressurreição, estava ali na cruz do Calvário. Todos iriam olhar assim, dizendo assim, não deu certo. Não deu certo esse plano. Então não é a melhor forma de olhar através da causa e efeito. Às vezes os nossos projetos particulares, às vezes os nossos sonhos vão ser frustrados, vai dar tudo errado, não vai para frente, mas isso vai cooperar para o nosso bem. Enquanto outros não terão nenhum atropelo na sua agenda, outros não terão nenhum contratempo naquilo que eles programaram. É verdade que para um homem ser Deus, um homem que vive como se Deus não existisse, ele olha para o futuro e diz assim, eu vou para tal lugar, eu vou passar tal tempo, eu sei a minha atividade e eu vou obter lucro. E muitos destes que fazem esses projetos, eles levam a termo e têm sucesso. Mas o sucesso deles não significa dizer que foi o melhor, que foi a melhor escolha. Triste daqueles que não têm a sua agenda interrompida pelo Deus soberano. Qual era o plano da sua vida? Na época em que você vivia como se Deus não existisse, teve Saulo de Tarso, ele tinha uma agenda muito nítida, um plano muito perfeito na sua mente e no seu coração. Era exterminar todos os cristãos, era perseguir a igreja de Cristo. E aí, quando ele caminha com esse intento, ele vê um clarão, ele vê o Senhor Jesus Cristo, ouve o Senhor Jesus Cristo, vê o clarão, ouve a voz, era Jesus Cristo dizendo assim, Paulo, acabou a sua agenda. Está interrompida para sempre. Feliz é aquele que tem seus planos rasgados, os seus sonhos estraçalhados pelo Deus Todo-Poderoso. Feliz é aquele. Aqui, meus irmãos, podemos pensar que um projeto sem Deus, ele já está fracassado antes de começar. Um projeto pecaminoso, um projeto cheio de orgulho. Mas Tiago vai dizer aqui, se o Senhor quiser, vamos pensar nessa expressão rapidamente, se o Senhor quiser, é tão comum, está dentro do dicionário evangeliquez, não é? Se Deus quiser, e a gente fala isso automaticamente, né? Se Deus quiser, eu já contei essa história, mas eu tinha um parente, certa vez ele estava querendo ir muitos anos atrás, ele estava querendo ir para um show
de uma dupla sertaneja. E a gente conversando ali, ele fala com muita fé, se Deus quiser eu vou. E parece que nós usamos essa expressão de maneira gratuita e que não reflete de fato a intenção do nosso coração. Então o que Tiago está dizendo aqui não são meras palavras, não é um jargão evangélico, não pense nisso, não é o fato somente de falar, se Deus quiser, mas é o fato de agir sabendo que Deus existe. É o fato de agir se submetendo os seus sonhos, submetendo toda a sua vida, o seu presente, o seu futuro, nas mãos desse Deus. Se o Senhor quiser, é a atitude de uma vida que se entregou completamente a Deus. Se você planejou, mas Deus não quis, dê glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Se Deus quiser, quando alguém diz se Deus quiser, o seu coração também deve estar disposto a receber essa resposta de Deus. É bom quando os planos fracassam, para que a gente não possa fazer do nosso futuro, nem do nosso amanhã, um Deus. Tem gente que faz o seu futuro um Deus de tal forma, e ele idolatra, ele adora esse Deus até que chegue aos seus pés. Enquanto não chegar aos seus pés, então ele abre mão, sabe, de uma vida com Deus, ele abre mão de uma vida familiar, ele abre mão de uma fidelidade ao Senhor em prol desse Deus. Então ele olha, o seu Deus está no futuro, mas ele é idólatra. E graças a Deus, quando os nossos sonhos são interrompidos. Dê glória a Deus. Você que teve o seu casamento adiado, teve muita gente casamento adiado, né? Tem uns colegas que tiveram casamento adiado, estão esperando, com paciência no Senhor. Veja só, tantos planos, não é? Tem gente aqui que está sofrendo, está na fila de espera para uma cirurgia. Deus não permitiu. O que é que se faz num momento desse? O que se faz? Você olha para a palavra de Deus e é assim, Senhor, não foi da tua vontade, é algo para o meu bem hoje que é urgente, mas por razões que eu não entendo, mas que eu ando crendo, que eu sei, eu não vivo pelo aquilo que eu estou vendo, mas eu vivo por fé, crendo no Senhor. Eu sei que não foi tua vontade, e o Senhor está cumprindo toda a sua vontade. Meus irmãos, a verdade é que não é preciso fé somente para o futuro, somente para o daqui a pouco, mas é preciso fé para dar cada passo. Cada passo é necessário que seja dado com fé, dia após dia. Tem sido difícil esses dias, meus irmãos, onde você não tem luz para o futuro. Saiba, viva o hoje com fé. Não inquiete o seu coração. Se Deus quiser, todos os seus planos, tudo aquilo que você sonhou haverá de ser cumprido. Mas para além disso, e mais importante, eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que o Senhor Deus programou, haverá de se cumprir. Seja enquanto estivermos vivos ou quando daqui partirmos. Deus é um Deus soberano. A dependência de Deus é a melhor atitude em relação a qualquer projeto de vida. Na verdade, o melhor projeto de vida é se render a esse Deus que é eterno. Esse é o melhor projeto de vida. Vamos concluir, irmãos. Percebeu que a gente precisa mudar a nossa perspectiva em relação à forma como nós vivemos? Percebeu que podemos ser orgulhosos demais na forma como administramos o nosso tempo? Você percebeu que a vida é frágil, que nós não podemos confiar na nossa própria vida? Quem somos nós? O que é a vida? É um sopro. Corramos para Deus, nos coloquemos e nos prostremos diante desse Deus eterno. Você lembra como terminou a história daquele galo maluco? Eu ia dizer que o galo se converteu no final. Mas aqui ele mudou a sua cosmovisão. Ele disse, antes quando eu cantava para fazer o sol nascer, eu era doido, varrido. Eu pensava, era presunçoso, orgulhoso, vaidoso demais. Mas hoje eu canto porque o sol vai nascer. É uma mudança de perspectiva se a gente aplicar a nossa vida. É não viver em torno da nossa agenda, mas viver em torno de Deus. E é Ele que diz o sim e o amém
para qualquer intento humano, qualquer intento de qualquer ser humano. Um dia o sol vai nascer e você não o verá mais. Confie naquele que nunca perdeu uma aurora sequer. Descanse naquele que chamou o grande luzeiro à existência. Ele viu o primeiro raio de sol e certamente verá o último também. Só aquele que disse a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, sabe o que acontecerá com a nossa vida. Confie, meu irmão. Confie. Descanse naquele que é o próprio sol de toda a existência. O sol não precisa de você para nascer. Mas se você crê no sol da justiça, você viverá, mesmo quando esse sol não mais existir. Você verá o sol da justiça para sempre. Você estará diante dele. Você cantará diante desse sol para todos sempre. Para todos sempre. Porque quando não houver mais sol, quando todos os sonhos forem engavetados, quando todos os projetos humanos, desde o rei que está sentado no palácio até um desconhecido em uma choupana em um lugar distante, quando todos os sonhos estiverem varridos e para nada mais ter alguma validade, quando tudo tiver vencido, o sol da eternidade continuará existindo e nós cantaremos para ele. O nosso canto será uma poesia. Vivo hoje, vivo amanhã, vivo sempre, para sempre, diante do Cristo que é eterno. Amém, meus irmãos? Vamos cantar? Vamos cantar.